arquitetura, pelo urbanismo, na verdade. Temos aqui o Gustavo, portanto, Gustavo, já sabe, 20 minutos mais 10, eu acho 5 minutos. Boa tarde. Como ele me apresentou, minha formação, eu sou arquiteto urbanista e eu estou no doutorado já seguindo para o 2º ano do doutorado agora. Então, o que eu vou apresentar hoje é esse processo de entendimento da moeda social sob uma ótica enquanto fenômeno urbano. Então, até o momento, eu estava fazendo uma reflexão teórica desse potencial. E, para esse artigo, eu comecei a usar algumas inserções em campo, que eu venho acompanhando 2 experiências. E a última inserção que eu fiz, que foi em março, para finalizar mesmo o artigo, eu tive algumas surpresas que eu vou apresentar aqui, assim, enquanto que as 2 moedas que eu estava pesquisando, elas não estão mais em circulação. Mesmo eu estando acompanhando em reuniões de conselho, isso não ficava claro. Quando eu fui nos comércios, quando eu conversei com os comerciantes, que eu fui compreender, eu voltei de novo nos coordenadores dos 2 bancos para compreender melhor esse processo. E eu utilizo alguns conceitos, né, que é o do espaço diferencial, que é o conceito do filósofo Henri Lefebvre, em que minha busca inicial era aquilo um pouco, esqueci o Miguel, que o Miguel disse, de você adentrando naquele bairro como se existisse um portal escrito. Aqui circula outro tipo de moeda e outro tipo de dinâmica. É essa busca desse olhar que eu gostaria de conseguir investigar e ver se realmente é um espaço diferencial, um espaço que se diferencia. Bom, então a gente tem a relação da moeda social, o espaço diferencial e as periferias. A moeda social sobre um aspecto do desenvolvimento endógeno. Aí eu vou trabalhar um pouco do conceito de desenvolvimento diferente do desenvolvimento como crescimento econômico, que é o hegemônico que a gente tem entendido até então. A cidade, o meio urbano, como um processo de produção do espaço, não só como ambiente construído, como sistema acabado, mas um processo que pega a natureza unitária da cidade e consegue colocar nela todas as complexidades que uma cidade tem. E a periferia enquanto locus da pobreza urbana, podendo abranger favelas, outros territórios que não só o território que é distante geograficamente do centro. Então, novamente, né, o potencial que a moeda social ela tem de questionar o sistema monetário e a partir daí, questionar também mais aspectos dessa lógica hegemônica. E aí, promovendo alterações econômicas, sociais e políticas, ou seja, interferindo na produção e crescimento da cidade. Eu parto, obviamente, dos antecedentes, que é a criação do Palmas, que foi uma iniciativa popular, mas que em 98, mas que em 2006 teve uma parceria com a Secretaria Nacional de Economia Solidária e fez com que novos bancos fossem criados pelo Brasil, esse fomento e essa disseminação dessa metodologia pelo país. Como a Ariadne falou, esse número de mais de 100 é o que a gente tem, porque eu cheguei a levantar uma vez 114, mas depois eu mesmo descobri que alguns não existiam, então a gente não tem muita certeza desse número. Quanto referências principais, eu tenho Polanyi, Lefebvre e Celso Furtado. De Polanyi, eu trago as classificações diferenciais da economia, né, que a gente tem a economia formal, que é a economia de mercado, e ele resgata um sentido substantivo da economia, que é a sua economia plural, que ela é enraizada nos aspectos sociais. Não abstrata como a economia de mercado, que ela se reproduz e se insere em qualquer uma das realidades, né? Ele traz essa possibilidade de enxergar a economia substantiva e plural. De Lefebvre, o urbano, que tem 2 tipos de produção do urbano, industrial e utópico. O utópico ele tem os traços da vida cotidiana na produção dessa cidade, e um estudioso de Lefebvre, o Montemor, meu orientador, ele constituiu a tríade que forma a cidade, que é a tríade festa, que é a dimensão cultural da cidade, poder, que é a dimensão política, e o excedente, que é a participação na riqueza gerada pela cidade. Nessa lógica, o urbano industrial acaba por negar essa tríade, ao fazer da cidade lugar de acumulação do capital e reprodução de novos mercados, né? E de Celso Furtado eu trago o conceito de desenvolvimento. O exógeno com um aspecto de colonização, né, o crescimento econômico, para quem, né, o desenvolvimento que se busca, e o endógeno, que é localizado e tem como a capacidade de solucionar problemas, né? O desenvolvimento endógeno solucionar problemas específicos de uma localidade. Bom, do Lefebvre também, a gente tem na produção da cidade
a gente consegue compreender como se fossem layers de um programa de referenciamento, em que a gente tem a criação de 3 espaços diferentes. Eu não sei se vai dar tempo de eu ficar trabalhando muito esses conceitos, mas está no artigo. E que a gente tem o espaço social, que é a procura dessa vida cotidiana na cidade, dessa tríade, né, da festa, do poder, da riqueza. O espaço abstrato, que é essa, assim como o Polanyi ele coloca da economia de mercado, que ela abstrai dos demais aspectos e homogeneiza todo o território e todas as dinâmicas, se tornam uma só. E o espaço diferencial, que é quando há uma resistência a essa homogeneização, que é quando sobressaem alternativas e não só resistência como oposição, mas também alternativas, diferenciais, né? E aí eu lanço essa questão, que, na verdade, ela foi reproduzida em 2 perguntas, mas é a mesma, né? Em que medida a circulação de uma moeda social poderia contribuir para um processo de estruturação urbana de uma área? Mas estruturação urbana não no sentido de infraestrutura, mas no sentido de um fortalecimento de um espaço diferencial nas periferias urbanas, né? Bom, a minha pesquisa, a primeira vez que eu vou apresentar algo localizado mesmo no território, que é o método de estudo de caso, eu comecei a acompanhar essas 2 experiências de Esmeralda em Igarapé, em fevereiro de 2016, e a última visita que eu fiz foi em março, agora, né? Foram 4 visitas ao Banco de Esmeraldas e 3 visitas a Igarapé. E como fenômeno do objeto de estudo, né? É um fenômeno que é esse desenvolvimento endógeno dessas áreas urbanas periféricas a partir da moeda. A região metropolitana de Belo Horizonte, né? E os 2 municípios, que constituem essa área periférica, com predominância de população de baixa renda. Tem uma curiosidade, no município de Esmeraldas, o nome do banco é Esmeralda. E no município de Igarapés, o nome do banco é Igarapé. Eu não cheguei a perguntar o porquê disso, não. Enquanto eu escrevi, eu fui conferindo nos sites, eu vi que era isso. Bom, algumas especificidades, né? O Banco de Esmeralda, ele atende uma área, um distrito de Meloviana, que ele tem pouca integração com a própria sede municipal, com o centro do município. Constituído por 23 bairros, é uma ocupação urbana dispersa e fragmentada em vários núcleos, sendo 2 núcleos comerciais. Então, o banco cadastrou comércio desses 2 núcleos, que tinha 5 quilômetros de distância entre os 2, sem uma conurbação. Então, assim, é muito diferente de outros bancos, que a gente tem bancos em vilas e favelas, que é mais denso, né? A comunidade se reconhece melhor. Lá em Meloviana, não. Eles têm, a população de Meloviana tem muito mais integração com Belo Horizonte e Sete Lagoas, que é outro município até fora da região metropolitana, que mesmo com a própria sede de Esmeraldas. A figura de João Lopes é muito importante nesse estudo do Banco de Esmeraldas, porque ele, sendo morador desse distrito, ele atuava como militante, entusiasta, apaixonado pela economia solidária, quando em um workshop sobre finanças solidárias veio a proposta de fazer um projeto piloto em Meloviana e de inserção ali de um banco comunitário. Então, a experiência do Banco Esmeraldas ele veio do movimento de economia solidária, que, junto com o apoio e capacitação da Senais, então houve um apoio financeiro, em 2012 surgiu enquanto uma experiência piloto para replicação na região metropolitana. Então, utilizou-se do João Lopes para fazer essa mobilização da comunidade para inaugurar o banco. E o banco esse é o João Lopes, né? Ele atuou como moeda Esmeraldas a partir de 2012, foram mais de 20 comércios, serviços, produtores cadastrados. O empréstimo para consumo era dado em Esmeraldas, né? Em 2015, a sede, que era um vereador que falou que iria pagar o aluguel, em 2015 descobriram que ele nunca tinha pago o aluguel e eles tiveram que sair da sede. E a sede ficava no bairro Tijuco e tem também o centro de Esmeraldas, que é o centro de Meloviana, que é em outra região. Em 2016, que eu comecei a ter contato, o banco já não tinha sede, mas todos os arquivos dele estavam numa escola de economia solidária, que o João Lopes também coordena. E mesmo não tendo sede, o banco ainda continuou, de certa forma, funcionando. Haviam reuniões de conselho, eram feitos empréstimos, a moeda ainda, de certa forma, existia, mesmo que tenha tido um arrefecimento significativo. E, em 2016, houve um programa da Senais de
de contratação de agentes de crédito para a implementação do aplicativo É Dinheiro. Até então, o aplicativo não era da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, era da Moneyclip, que é uma empresa privada. Eu, inclusive, participei de uma capacitação para agentes e o responsável pelo É Dinheiro ainda falou que para ser agente do É Dinheiro não deveria ser de economia solidária, tinha que ser vendedor. Esse esforço que o Banco Esmeraldas teve em 2016 para a aplicação do E-Dinheiro acabou tendo um insucesso desse E-Dinheiro, assim, ele não chegou nem a circular. Acabou o programa esse programa de apoio das Senais para isso, e a pessoa que ficava por conta disso parou de trabalhar e acabou que o E-Dinheiro não se efetivou. E nesse mesmo período de 2016, aos poucos a moeda Esmeralda foi saindo de circulação. Em relação ao E-Dinheiro, o próprio João Lopes, né, ele falou que o que ele chama de moeda social eletrônica, ele não motivou nem a mim e nem as outras pessoas que eu conheço a comprar um celular mais moderno para só colocar o aplicativo e funcionar o E-Dinheiro. Não foi suficiente. Por mais que o E-Dinheiro ele funcione SMS, você não consegue fazer uma série de... Ele fica muito limitado, só por SMS com um celular mais antigo, né? Bom... Em relação ao que ele tem enquanto paralisação do banco, então, assim, a entrevista, eu tive contato com alguns participantes do conselho do banco, mas eu foquei muito esse artigo na fala com o João Lopes. Ele tem como causas o fim do apoio financeiro das Senais, porque no início ele deu o apoio financeiro, possibilitou uma série de compras, inclusive da impressão do papel moeda de 12 mil, e o pagamento de funcionário. A perda da sede do banco, a falta de apoio do poder público municipal, as dificuldades na adesão da população e o que a gente entendeu como adesão parcial dos comerciantes. O que é? Os comerciantes cadastrados eles aceitavam a moeda e davam desconto, conseguiam uma fidelização daquela clientela local, então para eles era interessante, e logo depois todos eles iam trocar esse valor no banco. Então, dessa forma, a gente entende isso como uma adesão parcial, os comerciantes não compreendendo de fato qual era o significado dessa moeda para aquele lugar, além de desenvolver o próprio comércio. E isso ficou bem claro assim, na conversa. Tanto no outro caso,